Salve galera, preparados para mais 3 questões do Enem 2018? Então tá gente, sem perder tempo, vamos a elas. Primeiro tá aqui questão 139 que fala o seguinte. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicados pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede, ou tem medida, de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, qual é? Bom, gente, vamos lá. O triângulo formado, então, está aqui, ó. Aqui está o seu ponto A, aqui o seu ponto B e aqui o seu ponto C. Você vai estar formando esse triângulo ABC. E aqui, gente, de acordo com o enunciado, você tem um ângulo de 170 graus. Então, o que a gente pode tirar desse triângulo, gente? Ele possui 2 lados iguais, que são os remos, e possui um ângulo de 170 graus, que é um ângulo obtuso. Assim, nós teremos aqui um triângulo isósceles, justamente por ter 2 lados iguais, e óbitos ângulo, porque possui um ângulo maior do que 90 graus. Tudo bem? Então, nossa resposta estaria aqui, gente, ó, letra E. Óbitos ângulo e isósceles. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima? Então tá, rapaziada, vamos lá. Questão 140. Cara, a questão 140 fala o seguinte. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6 horas e 15 minutos da manhã. Bom, aqui, então, gente, é o primeiro horário que o ônibus passa. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, informação importante, 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é de 6 horas e 22 minutos. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é no máximo quanto? Tá, gente, então aqui a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Bom, primeiro que foram 21 dias analisados e a mediana desses 21 dias foi de 6 horas e 22 minutos. Então, gente, eu vou pegar uma folha aqui para a gente colocar esses dados aqui embaixo para vocês, ó. Beleza? Então, olha só. 6 horas e 22 minutos foi a nossa mediana. Então, tá aqui, galera, a mediana. Cara, o que é mediana? Numa sequência crescente ou decrescente, tá, pessoal? Mediana é quem se encontra exatamente no meio. Então, aqui, se ele é a mediana, para a esquerda você vai ter 10 horários e para a direita você vai ter 10 horários. Tudo bem? Então, mediana se encontra exatamente no meio de uma série crescente ou decrescente. Também ele falou para nós que o termo que mais apareceu foi 6 horas e 21 minutos. O cara que mais aparece é chamado de moda. Então tá aqui, ó, moda. Gente, para ter moda tem que ter repetição. Então 6 horas e 21 minutos com certeza se repetiu. Beleza? E mais, obviamente, mais uma vez, teve repetição, tá? 2 ou mais. Então 2 ou 3 ou 4 e aí vai. E ele falou também para nós aqui que ele nunca conseguiu, ó, que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6 horas e 15 minutos. Ou seja, ele não viu outros horários antes das 6 horas e 15 minutos. Então, o que a gente vai pensar? O primeiro horário, gente, vai ser de 6 horas e 15 minutos. Então, vou deixar os 6 horas aqui em destaque, tá, gente? E colocar só 15 minutos aqui para vocês. Depois, 16, 17, 18, 19 e 20. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueça que antes das 6 horas e 22 minutos você tem 10 horários. Beleza? Então, vamos pensar, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas e 21 é a moda, então quer dizer que 21 pode se repetir. 1, 2, tá.
Ele repetiu 2 vezes. Se ele repetiu 2 vezes, pessoal, ele é a moda. Mas se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainda faltam 2 horários. Vamos pensar que alguma dessas horas aqui, algum desses minutos, também se repetiu. Tá? Vamos pensar que o 17 repetiu. Então que o 17 apareceu 2 vezes. Aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, mas se o 17 também repetiu 2 vezes, 21 e 17 seriam moda. E não foi falado isso no enunciado. Ele falou que o que mais apareceu foi o de 21 minutos, 6 horas e 21 minutos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar mais um 21 minutos. Beleza? Dessa forma, gente, 21 minutos volta a ser moda, porque apareceu mais vezes. Ah, mas o 17 também repetiu, mas não foi o que mais repetiu. Então ele não vai ser a moda. Então o que acontece aqui? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horários disponíveis. 7. Então colocando aqui para vocês, ó, subindo um pouquinho, 7. Um total de quantos, pessoal? Um total de 21 horários. E a resposta dessa questão seria aqui, ó, a nossa letra D. Beleza? Então tá aqui, galera, para quem quiser anotar, tudo bem? Deixar aqui em cima novamente para quem quiser olhar com bastante calma o que foi feito. Aqui você deveria conhecer bem as definições de média, moda e mediana. Tudo bem? Pronto, então, galera, vamos para a próxima questão aqui em cima, a questão número 141. Cara, essa questão fala o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Gente, quando a gente fala na escala, essa representação é feita de 1 centímetro do tamanho do desenho para 58 milhões de centímetros para o tamanho real. Tá bom? Depois eu escrevo isso para vocês. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é quanto? Tá, galera, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Estou virando a folha aqui para vocês, para a gente trabalhar. Bom, gente, primeiro, quando a gente trabalha com escala, o que acontece, gente? A escala, ela vai ser o quê? Ela vai ser a razão do tamanho do desenho para o tamanho real. Beleza? Tamanho desenho para o tamanho real. Não esqueça que tudo isso em centímetros. Quando você vai trabalhar com as unidades de medida, que é o que você vai ter que fazer aqui, você vai ter que transformar centímetros em quilômetros, tá, gente? Então o que você vai pensar, cara? Você vai pensar o seguinte, ó. Você tem a principal, que é metro. Abaixo do metro, pessoal, você tem os decímetros. Abaixo dos centímetros, você tem os centímetros. Acima do metro, a gente tem o hectômetro. Acima do hectômetro, a gente vai ter o decâmetro. Minto, tá, gente? Deixa eu consertar aqui. Decâmetro e aqui o hectômetro. Tá, essa parte aqui eu vou ter que mudar. Volta lá. Então, gente, quando se trabalha com escala, a gente trabalha da seguinte maneira. A escala é igual ao tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Tá bom? Isso é escala. E sempre você vai trabalhar com a escala em centímetros. E aqui você vai precisar fazer em algum momento a transformação de medida, tá? Então olha só, a gente tem o seguinte, pessoal, padrão metros. Abaixo do metros, decímetros. Acima do metro, decâmetro. Abaixo do metro, centímetro. Acima do decâmetro, hectômetro. Abaixo do centímetro, milímetro. Acima do hectômetro, quilômetro. Aí nessa transformação aqui, gente, quando a gente faz o seguinte, quando a gente desce, tá? Você vai estar multiplicando por 10. Quando você sobe, você vai estar
dividindo por 10. Tudo bem? Então aqui no caso, olha só, a gente vai estar subindo dos centímetros para os quilômetros. Subiu 1, 2, 3, 4, 5. Então, para transformar esses 58 milhões de centímetros, que ele deu aqui em cima para vocês, ó, 58 milhões de centímetros, em quilômetros, a gente vai dividir esse cara aqui por 10 elevado a 5, ou seja, por 100 mil. Quando eu fizer essa divisão, a gente vai ter uma nova unidade. A gente vai ter que a nossa escala vai passar a ser de 1 centímetro do tamanho do desenho para... Gente, aqui ó, cortei os 3 zerinhos, cortei 2 zeros e ficou para vocês 580 o quê? 580 quilômetros. Então, 1 do tamanho do desenho é 580 para o tamanho real. A gente tem 7,6 centímetros do tamanho do desenho. Então, 7,6 centímetros do tamanho do desenho. Para quem, galera? Para x centímetros do tamanho real. Se você multiplicar cruzado, você vai chegar aqui 1 vezes x dá x e 7,6 você vai multiplicar por 580. E ao fazer essa multiplicação, você vai chegar na resposta 4.408 quilômetros. Então tá aqui, galera, a resposta, a letra A. Fique de olho que eu vou continuar essa correção para as outras questões. Até daqui a pouco.